Olá pessoal, meu nome é Marcos Junqueira, sou advogado tributarista e hoje recebi aqui a incumbência de tratar de um tema relevante para os precatórios. Hoje a gente está aqui no IBP, Instituto Brasileiro de Precatórios, e nós vamos tratar das emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, que trouxeram aí importantes modificações na Constituição Federal, que é onde a gente tem basicamente ali as principais normas quando trata-se de precatórios. Nosso olhar hoje é sobre os precatórios com base nessas emendas constitucionais. Sendo assim, acho que a gente consegue dar um norte de onde a gente vai ter que tratar e os assuntos que a gente vai poder avançar na emenda 113 e 114. Essas emendas constitucionais, elas vieram para modificar o texto da Constituição Federal, ali que trouxe algumas alterações significativas, especialmente no que a gente imagina sobre os precatórios, formatos, datas de pagamento, etc., que estão disciplinados ali a partir do artigo 100 da Constituição Federal. O que a gente tem que primeiro imaginar, o que é uma emenda constitucional? A emenda constitucional é um mecanismo legal através do qual é tramitado dentro das câmaras do Senado e da Câmara dos Deputados o texto que vai trazer a alteração ao texto de lei da Constituição. Ele é amplamente discutido, votado, e depois de votado, ele é promulgado e aí passa a ter, a partir da publicação, a sua vigência. O que aconteceu? Em 2021, no final ali da pandemia, né, a gente vinha da instabilidade por conta do Covid-19, muitos gastos por parte do governo, arrecadação diminuída, e tudo isso trouxe ali a necessidade de ajustes, principalmente financeiros, para controle de contas do governo. Para que isso tivesse condições de ser realizado, o governo teve que ali dialogar bastante e conseguir trazer, de alguma forma, esses ajustes, e o precatório foi um dos que encontraram um caminho para fazer cortes de custos. Depois de grande discussão, né, tramitou ali essas duas propostas de alterações dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado, e definitivamente ali elas foram votadas e sancionadas, trazendo ali ao novo texto constitucional. Foram as emendas 113 de 2021, que entrou em vigor na sua publicação, dia 9 de dezembro de 2021, e, respectivamente, a 114 de 2021, a partir da sua publicação em 17 de dezembro de 2021. Uma importante alteração foi trazida no artigo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2021. Lá o legislador basicamente trouxe uma modificação sobre o índice que vai ser aplicado para poder remunerar o capital, para poder dar correção ao crédito, né? E antigamente tinha um outro formato, mas a partir da entrada em vigor, 9 de dezembro de 2021, da Emenda Constitucional 113, o legislador decidiu que a gente vai ter que aplicar a Selic. E como vai ser isso? Nas discussões que envolvam a fazenda pública e onde existe um crédito contra ela, independente da natureza, se é cível, se é alimentar, vai ser aplicado, tanto para fins de atualização monetária, remuneração do capital, compensação da mora, e inclusive contra o precatório, ou seja, a gente tem que imaginar, se são contra as discussões e condenações, a gente já está imaginando que é um processo, pode ser um processo novo, que ainda está correndo a discussão, contra as condenações, ou seja, quando já houver inclusive uma sentença contra, né, uma decisão contra a fazenda pública, e aí o legislador incluiu inclusive os precatórios, ou seja, quando já houver inclusive finalizada a discussão, quando houver uma decisão transitada em julgado, que na verdade é quando não cabem mais recursos contra aquela decisão. Então, se você está lá vencedor contra a fazenda pública, né, seja pessoa física ou pessoa jurídica, haverá incidência uma única vez da taxa Selic para corrigir aí, para compensar o capital a partir da entrada em vigor da norma, né, da Emenda Constitucional 103 de 2021. E ele vai ser acumulado mensalmente, mas aplicado uma única vez, como determina o artigo 3º da Emenda Constitucional. Com a entrada em vigor da Emenda 113 e 114, no texto da emenda, inclusive, ficou
disciplinado que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ia trazer mais, através de resoluções, mais aplicabilidade, né, disciplinar melhor o tema. E uma das importantes modificações, né, que veio com a resolução foi a introdução de conceitos, o que para a gente é muito importante. Quanto mais conceito, mais detalhado, mais seguro fica a aplicabilidade do tema, o entendimento, inclusive, do que se está tratando. E aí vieram dois conceitos novos, né? Beneficiário originário e beneficiário principal. Beneficiário originário, quando a gente está tratando ali nos casos de sucessão, sucessão, e o beneficiário principal, quando é o titular realmente, que tem algum vínculo processual contra a fazenda pública. Isso foi importante porque foi através, ou a partir da entrada em vigor dessas duas emendas constitucionais, que houve a atualização pelo CNJ da resolução. A resolução 482 de 2022 trouxe esses novos conceitos, o que para aplicabilidade, para entendimento, é muito importante. Um aspecto positivo para a gente já considerar com a entrada em vigor dessas duas emendas constitucionais que trataram de forma bastante interessante sobre precatórios. Uma importante também modificação ou um critério novo trazido com as emendas constitucionais foi sobre a cessão de precatórios. O texto da lei modificou na Constituição o parágrafo 14 do artigo 100 e ele introduziu ali uma forma de dar um pouco mais de lisura para o negócio jurídico quando a gente está falando de cessão de precatórios. O legislador cuidou para que, quando a gente tratar de cessão, ela só vai produzir efeitos quando a gente noticiar para o tribunal de origem daquele precatório e noticiar, inclusive, para o ente federativo devedor. Né? Então, vamos supor, a gente tem um processo que correu em determinado tribunal contra a União. Aquele processo, ele deu origem ao crédito. Então, é naquele processo, naquele tribunal, que vai ser informado que houve a cessão daquele crédito. Lembrando, o que é uma cessão de crédito? Cessão de crédito é, na verdade, um mecanismo pelo qual uma parte que é detentora de um direito transfere para um outro interessado, e é a partir daí que o legislador entendeu que, para dar segurança nessas relações, nós necessitamos de uma aplicabilidade dentro do tribunal e dentro, inclusive, do processo, você informar que está sendo realizado um negócio jurídico fora do processo. Importante a gente lembrar que a emenda 114 ela trouxe uma grande modificação que reveste sim segurança quando a gente trata do assunto de precatórios, que ela previu a criação de uma nova comissão formada por senadores e deputados, que vão aí cotidianamente manter o exame, né, sobre a emissão de precatórios, o estabelecimento de critérios, né, e a participação e encaminhamentos aos órgãos dos poderes aí que a gente estiver tratando em determinado segmento, né, sobre precatório estadual ou federal. E vejamos aí pelo viés positivo, a gente está tendo mais interesse em fiscalizar por parte do próprio poder público. A gente está colocando representantes aí do povo, que são os deputados federais, e representantes dos estados, são os senadores, para continuar aí dando uma fiscalização no que já é bastante disciplinado. A gente traz aí segurança nas relações, porque tanto os interessados no crédito quanto os credores originários, eles vão ter a segurança de que vão estar sendo aplicados os índices corretamente, os pagamentos vão estar dentro das previsões orçamentárias. Isso traz lisura quando o tema estiver sendo tratado. Ao ouvir palavras de precatório, a gente sabe que tem inclusive uma comissão fiscalizadora sobre esse importante tema que é precatórios. Uma significativa alteração na norma que trata sobre os precatórios, trazido pela emenda 114, foi, na verdade, os grupos de prioridade nos pagamentos dos precatórios. A gente tem ali disciplinado 5 grandes grupos, e aí podemos imaginar que no primeiro grupo está a requisição de pequeno valor,
que é na União, né, contra a Fazenda Pública da União, a gente está falando, salvo melhor juízo, 60 salários mínimos. Os precatórios de natureza alimentícia, para idosos, doentes, deficientes, né, hipossuficientes, até o triplo do montante fixado do RPV. Então, vocês pensaram que são 60 salários mínimos para o RPV, são até 180 salários mínimos para os hipossuficientes no caráter alimentício do crédito. Uma terceira opção são os precatórios de natureza alimentícia, até 180 salários mínimos, mas que não sejam para os hipossuficientes, que sejam só crédito de caráter alimentício. Um outro grupo, na verdade, são os precatórios de natureza alimentícia que superam esses valores, né, residual de natureza alimentícia, e demais precatórios que vêm a partir da natureza alimentícia, que são de natureza cíveis ou outros grupos de créditos que a gente possa tratar com precatórios, ou que sejam créditos contra a fazenda pública, mas que não se encaixem aí na requisição de pequeno valor, ou entre os de natureza alimentícia e com os hipossuficientes, ou os até 180 salários mínimos que não sejam hipossuficientes. A Emenda Constitucional 114 também trouxe uma alteração importante, que o credor, né, contra a fazenda pública tem que ficar atento. Anteriormente, antes da entrada em vigor da Emenda 114 de 2021, o prazo para você apresentar o precatório contra a fazenda era até dia 1º de julho, e hoje a gente teve uma modificação, é até o dia 2 de abril, ou seja, a Constituição agora tem um texto que prevê que o detentor do crédito contra a fazenda, né, o credor contra a fazenda, tem que apresentar o seu crédito até dia 2 de abril para que ele possa receber até o final do exercício do ano seguinte. Então, o que a gente tem que ficar antenado aqui nesse prazo é porque se nós perdermos, né, se a gente ou apresentar o crédito contra a fazenda a partir do dia 3 de abril, eu não vou receber no exercício seguinte, eu vou receber no outro ano. Então, a gente acaba tendo aí, além do prazo do curso do ano que a gente já teria que aguardar, ainda mais um ano para que seja incluído no exercício seguinte. Então, é uma mudança significativa, porque mexe no prazo para apresentação, e quem tem o crédito tem que tomar cuidado e ficar atento para não correr o risco de perder mais tempo, que a gente sabe que já transitou, já correu uma longa jornada em um processo de grandes discussões no judiciário. Não podemos perder essa janela para apresentação. Então, dia 2 de abril é a data limite para que você apresente o seu crédito, apresente o seu precatório para que ele seja realizado, seja pago no exercício seguinte, até o final do exercício seguinte, que é o ano seguinte, na verdade, até dia 31 de dezembro do ano seguinte, que quando a fazenda tem aí para realizar o pagamento do que você apresentou até dia 2 de abril. Com as alterações trazidas pelas emendas constitucionais 113 e 114, vieram também importantes modificações a respeito de possibilidades de como você monetizar o seu precatório, você realizar financeiramente aquele precatório. Se a gente imaginar que tem pessoas que não podem aguardar, ou que estão no momento de vida e querem realizar o crédito contra a fazenda e não querem aguardar, tem uma nova possibilidade, que é através de juízos de conciliação, você faz um acordo renunciando 40% do seu crédito para receber, a partir aí do exercício seguinte, até o final do exercício seguinte, o valor do seu crédito com a renúncia de 40%. Dependendo da faixa etária, dependendo do momento de vida ou os projetos que aquela pessoa tem para realizar, é interessante a gente imaginar que há mais uma possibilidade do credor realizar ou receber o seu crédito. Essas alterações ou essas alternativas trazidas pela norma vão trazendo grandes impactos, inclusive, no valor do precatório no dia a dia, porque se a gente imaginar, não é só o valor de face daquele crédito, mas os interessados naquele crédito também aumentam, porque estamos tendo aí novas alternativas para recebimento, trazendo novas formas de liquidez do crédito. Então, aí é positivo se nós imaginarmos que temos uma alternativa para um recebimento, ainda que seja com uma redução ou uma renúncia de até 40% do valor do crédito. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero ter conseguido
de alguma forma transmitir um pouco de informação para vocês com uma linguagem um pouco mais acessível. Aqui não estamos para criticar ou trazer algum tipo de posicionamento sobre a norma, na verdade é só para trazer conhecimento sobre as alterações que foram introduzidas com as normas. E se você gostou, eu peço que você curta, que você se inscreva no canal, e se caso tiver alguma dúvida, aí pode deixar aqui embaixo, que no momento seguinte nós vamos ter a grande oportunidade de responder para vocês aí. E vamos ficando por aqui, muito obrigado, um abraço a todos.